Olá, saudações fraternas a tantos quantos estejam acompanhando esta nossa gravação. Estamos mais uma vez aqui no canal A Fé Ortodoxa, do professor Fernando Rodrigues Félix, nosso querido amigo, pelo qual fomos gentilmente convidados. Nós estaremos abordando neste vídeo o islamismo, a solicitação de algumas pessoas. Algumas pessoas fizeram esse pedido de que nós abordássemos em alguma gravação o islamismo. E eu gostaria de, antes de abordar o tema do islamismo, gostaria de fazer uma observação. Como aqui no Brasil, o islamismo não se faz fortemente presente, e tão poucos membros dessa religião possuem um plano político instrumentalizado, eu não tenho por que abordar o Islã polemicamente, atacá-lo, mesmo porque, como falei, a presença deles aqui no nosso país é mínima. E, repito, eles não têm um projeto político estruturado como a tal da bancada evangélica, destinado a sabotar as nossas instituições democráticas. Então, eu pouco me importo com o islamismo, exceto do ponto de vista histórico, a cujas pesquisas, inclusive, me dedico. A questão do proselitismo eu já abordei a questão do proselitismo eu abordei em artigos e em outros vídeos que não estão aqui neste canal. Eu já me pronunciei a esse respeito e disse que o cristão deve exercer o proselitismo antes e acima de tudo com a sua vida. Ou seja, a partir do seu exemplo de vida. É o exemplo de vida diferenciado do cristão que deve atrair as pessoas à sua religião, à nossa fé. Então, eu considero que ataques fortuitos às demais religiões são praticamente inúteis. E se aqui eu abordo o tema do protestantismo, é porque o protestantismo tem esse péssimo costume de atacar insistentemente as demais religiões, especialmente as igrejas apostólicas. Por isso nós damos resposta ao protestantismo. Também porque o protestantismo possui em nosso país um plano político muito bem estruturado, fundamentado naquela sinistra teologia do domínio, que visa sabotar as nossas instituições democráticas e estabelecer uma teocracia. É isto que me incomoda no protestantismo, o seu potencial político, teocrático. Bem, feitas estas ressalvas, eu gostaria também de observar também que eu não me sinto capacitado para polemizar seriamente com os muçulmanos ou os defensores do islamismo. E explico por quê. Polemizamos com os protestantes quando estes nos atacam, porque estudamos e conhecemos perfeitamente bem os textos gregos da Septuaginta e do Novo Testamento, ou do Evangelho, o que nos habilita a marcar posição contra os princípios e crenças protestantes, porque nos sentimos seguros ao partir do texto grego, original, inspirado, tanto da Septuaginta quanto do Novo Testamento. Isso não se dá com o texto do Corão, que é um texto árabe. E nós não dominamos profundamente o árabe a ponto de fazer crítica ao Corão. Quem somos nós
para isto. Dependemos de uma interlinear, uma boa interlinear. Nós até temos esta boa interlinear, mas não está à mão neste momento. Também pretendemos traduzir, ler, estudar melhor, ler, já folheamos, estudar melhor e traduzir para o português, assim que for possível, fazer um resumo, da refutação ao Corão do Abade Marathi. Aí sim, no momento em que nós tivermos esta ferramenta, que é a obra A Refutação ao Alcorão, do Abade Marathi, que era poliglota, conhecia o latim, conhecia o grego, conhecia o árabe, então aí nós podemos fazer algumas críticas mais sérias ao Corão. No momento presente, não nos sentimos firmes e seguros, porque nós não consideramos um trabalho sério ou um trabalho honesto fazer crítica a determinado texto religioso a partir de traduções. Feitas estas observações, vamos partir aí para falar numa perspectiva mais histórica e geral sobre o islamismo, para que os nossos católicos ortodoxos, para que os nossos cristãos apostólicos, mas principalmente os apostólicos romanos, os ângulos católicos e as pessoas de boa vontade possam fazer alguma ideia mais precisa sobre o islamismo. Já porque as nossas igrejas apostólicas, estabelecidas no Oriente, no Egito, na Síria, no Iraque, no Irã, já estão em contato com o islamismo e conhecem-no perfeitamente bem. Então, esta informação é mais para os cristãos apostólicos, para os ortodoxos instalados no Brasil, para os apostólicos romanos, os ângulos católicos e demais pessoas de boa vontade. Sem mais delongas, vamos aí à nossa exposição histórica sobre o islamismo. Eu vou começar, claro, falando sobre a condição geográfica, os árabes, etc. e tal. São os árabes, como a maior parte de vocês já sabe, semitas, e portanto parentes dos hebreus. Eles se apresentam como descendentes do patriarca Abraão, por Ismael e Agar. Agar, de acordo com a Torá, seria uma escrava adquirida no Egito. Bem, esses árabes teriam se instalado desde muito cedo na Península Arábica, que eles chamam de Al-Jazira, que quer dizer a ilha, habitando nos oásis e adotando o regime de nomadismo ou de seminomadismo. Quanto às suas crenças religiosas, embora a princípio, antes do advento do islamismo, do cristianismo ou do judaísmo, eles fossem politeístas, eles adotaram uma espiritualidade que nós poderíamos denominar anicônica. O que significa anicônica? Significa que os deuses árabes, a princípio, eles não tinham representações. Os árabes não faziam imagens dos seus deuses. Eles não empregavam ídolos, uma vez que os ídolos seriam difíceis para transportar de um lugar para outro no deserto. Então, a religiosidade deles era anicônica, ou seja, sem emblemas, sem representações, sem imagens. Eram, sem dúvida alguma, sabeus, ou sabeanos, ou alguns dizem sabeístas, uma vez que os céus dos desertos, sendo perfeitamente límpidos à noite, permitem que os astros e as suas revoluções sejam observados com perfeita nitidez. Diante disso, os árabes foram levados a adorar ou a tomar por principais divindades o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas. Isso é o sabeísmo.
adoravam acima de tudo uma tríade formada por Alat, o Alá, Manat e Al-Uzza, sendo que Alat correspondia à lua. Então, tem razão os que dizem que Ala é o deus lua, ou um deus lunar, simbolizado inclusive por aquela lua em crescente. Tampouco esses árabes primitivos e esses demais povos semitas construíam templos, mas serviam-se de espaços abertos, cujo centro era ocupado ou por uma árvore, ou por uma fonte, por uma gruta, por uma pedra, sendo que os mais importantes desses santuários ao ar livre eram ocupados pelas pedras da lua, ou seja, por meteoritos, porque os árabes acreditavam que esses meteoritos teriam sido enviados por seus deuses ou que os deuses habitavam neles. Um exemplo bem conhecido dessas pedras chamadas Bétilos, era assim que eles chamavam essas pedras, é o de El Gabal, o Baal de Emesa, que por volta do 3º século depois de Cristo foi trazido a Roma e posto no Palatino pelo imperador Heliogábalo. O outro Bétilo, que todo mundo conhece, é a famosa Kaaba, que era uma espécie de panteão primitivo de Meca, cidade natal de Maomé. Quanto a Maomé, pertencia ele a uma tribo chamada Coraixita. Era essa a tribo ou clã a que pertencia Maomé. E seu avô, Abu-Talib, era o Sicaia, uma espécie de guardião ou de até sacerdote daquele santuário. Nasceu Maomé no final do reinado de Justiniano, aquele famoso basileu bizantino que mandou compilar o Digesto, as Pandectas, quer dizer, o direito romano. E ele teria nascido por volta do ano 570 desta nossa era. Eram seus pais Abdala, que era o filho do Mutalib, e Ahmina. E diversos estudiosos afirmam que Ahmina era de ascendência judaica. Abdala morreu quando Ahmina ainda estava grávida, gestando Maomé. E a própria Ahmina faleceu quando Maomé era ainda uma criança bastante pequenina. Diante disso, ele ficou aos cuidados do seu avô paterno, Ibn Mutaleb, e do seu tio, mais tarde, após a morte do avô, do seu tio, Abu Taleb, pai do Ali, o pai do famoso Ali. E de modo que Maomé considerava Ali como uma espécie de irmão de criação. Embora o cristianismo não fosse predominante lá na cidade de Meca, o cristianismo não predominava em Meca, e nem mesmo o judaísmo. O judaísmo era muito mais presente que o cristianismo. Porém, em Meca predominava a religião árabe tradicional. Mas parece que haviam algumas seitas cristãs e cristãos dispersos, muito provavelmente arianos. Um desses cristãos nominais era o Araka, um parente de Kadja, futura esposa de Maomé, que era um homem respeitável e muito estimado por ele, Maomé. Como cameleiro, capataz de Kadja, líder de caravanas, Maomé foi algumas vezes. Ele subiu, levando as caravanas até a Síria. E na Síria, ele conheceu um monge cristão chamado Sergius Vahira. Por isso que o Corão
declara: vocês vão encontrar rahibs, ou monges, que vivem em comunidades, tende respeito por eles. O Corão aconselha, ou melhor, o Corão determina que os muçulmanos respeitem os monges e os mosteiros cristãos. É algo importante para ser divulgado. Foi desse Waraka, do Wahira e de outros cristãos que Maomé ouviu falar numa personagem muito importante para o islamismo, que tem certa relevância no próprio Alcorão, que é o arcanjo Gabriel, aquele embaixador que anunciou à Virgem Maria a encarnação do Verbo. Aliás, desde muito cedo, haviam versões árabes dos evangelhos apócrifos cristãos. E muito antes, é bastante provável que muito antes disso, já circulasse entre os árabes narrativas oralizadas desses evangelhos, nas quais os personagens como Gabriel, João Batista e outros tinham um papel de destaque. No século passado, inclusive, um literato espanhol, agora me foge o nome dele, recolheu um certo número de ágrafos, quer dizer, ditados não escritos, de Nosso Senhor Jesus Cristo, coletados em diversos registros islâmicos. E é provável que alguns desses ágrafos, procedam de narrativas apócrifas perdidas, que entre os árabes circulavam oralmente. Lembrando que a cultura árabe era ágrafa. Maomé também conhecia lendas de mártires, como a dos 7 dormentes de Éfeso, alguma coisa da Agadá judaica e, é claro, narrativas mitológicas do seu povo, ou seja, narrativas mitológicas árabes, como a dos escarnecedores, claro, pagãos. Maomé não simpatizava nem um pouquinho com os pagãos, que habitavam antigas cidades como Petra, capital do antigo reino nabateu, os quais teriam sido transformados por Deus em macacos. Na periferia da península, sim, ali mais distante de Meca, no sul, no norte, no leste, no oeste, lá era bem firme a presença cristã. Inclusive, haviam tribos cristãs ou parcialmente cristãs, como dos Ganessidas, Lacmidas, etc. E haviam igrejas estabelecidas, com catedrais, bispos. Haviam, por exemplo, assírios, siríacos, ortodoxos ou melquitas, todo tipo de igrejas ortodoxas haviam ali. E tanto mais se expandia o Islã, conforme conquistava outros oásis, outras localidades, que Maomé, num determinado momento, já no fim da sua vida, na sua maturidade, ele se dá conta sobre a presença e a força desses grupos cristãos, dessas igrejas apostólicas lá na Península Arábica. Já mais maduro, como disse, já velho, ele recebeu inclusive em conferência os bispos do Nairen, ou do Najd, com os quais ele conversou bastante sobre a divindade de Cristo, é claro, buscando dissuadir os bispos e convertê-los. Após muito discutir, os bispos do Nairém perguntaram a Maomé se ele admitia o nascimento miraculoso de Jesus. Ao que ele acedeu afirmativamente. E diante disso, questionaram os bispos sobre como podia um mero homem, como uma simples criatura, podia nascer sem pai de uma virgem. Nesse ponto, Maomé silenciou e os bispos foram embora. E a conferência terminou aí. Desde muito cedo, Maomé desmaiava, perdia os sentidos, caía por terra tremendo.
e antes de ouvir o tanger de umas sinetas e sentia uns cheiros estranhos. Todos estes sintomas são relativos à doença sagrada ou à epilepsia. Eram nessas ocasiões, quando ele entrava em crise, que dizia ouvir o arcanjo Gabriel cochichando no seu ouvido e ditando o texto do Corão. Como Maomé era iletrado, ele pertencia a uma cultura ágrafa. Ele não era um ignorante, uma pessoa que não. Maomé não era um ignorante, uma pessoa que não quis aprender a ler e a escrever. Não é isto. Maomé estava inserido numa cultura ágrafa, por isso não sabia ler e escrever. Era, sejamos justos, um homem muito inteligente, muito capaz. Esses ditados do Corão, que ele dizia ouvir o arcanjo Gabriel ditar-lhe, eles ficavam gravados na sua memória e mais tarde ficaram gravados nas memórias dos Shabahim, isso é, os membros da Charaba, os companheiros. Em geral, eles conheciam a técnica da recitação, que é uma técnica mnemônica. Somente bem mais tarde, no tempo do terceiro califa, que era Othman, lá por 650, que o Corão foi passado a couros de vaca ou a folhas de palmeira pelos tabi'un, que são uma espécie de evangelistas do islamismo. Eles que escreveram o Corão. E as poucas variantes que deviam existir, elas jamais chegaram ao papel, tendo sido eliminadas na fonte, ou seja, conforme os seus guardiães iam morrendo, essas variantes iam desaparecendo. E é por isso que os muçulmanos se vangloriam de que o texto do Corão não possui variantes. Por que o texto do Corão não possui variantes? Porque durante dezenas de anos, quase meio século, o Corão permaneceu na oralidade. Quando ele foi passado por escrito pelos tabi'uns, estas outras versões, essas divergências praticamente não existiam. Se existiam, não foram consideradas. Diante disso, é fácil compreender como o Islã é, do ponto de vista histórico e natural, ele é uma mistura, uma espécie de salada de frutas, salada de crenças judaicas e cristãs associadas a elementos da cultura ancestral, ou seja, da cultura árabe. É um perfeito produto do espaço e do tempo em que veio a existir. Do judaísmo procedem esse monoteísmo unitário e transcendente, a ideia de um diabo ou Satanás, o fetichismo criacionista, do cristianismo os personagens, Jesus, Virgem Maria, Gabriel, João Batista, e da religião ancestral procedem a Kaaba, Alá, o Crescente, os gênios, os efrites, essas entidades todas, etc. Por aí. Apesar disso, apesar da sua contribuição formativa para o Islã, os judeus da Península Arábica, como os Banu Quraida, foram exterminados sem misericórdia sob o comando do fundador do Islã, ou seja, de Maomé. E talvez seja interessante nós nos perguntarmos por que os judeus foram tratados por Maomé desta forma tão cruel e tão desumana. Segundo se diz, parte dos estudiosos diz isto, Maomé tinha verdadeiro horror aos hebreus, porque quando ele era um garoto, quando ele era um menino, provavelmente ele escutou do avô ou do tio relatos de como no tempo das guerras axionitas, os cristãos de Maharib, lá no Iêmen,
juntamente com o seu bispo, já idoso, haviam sido trancados na catedral e queimados vivos pelos judeus. É bastante possível que Maomé também, quando criança, quando garoto, ou já quando jovem, ele tem ouvido dizer que durante a invasão de Al-Qudush pelos persas, durante o reinado do Basileu Heráclito, que durante essa invasão de Al-Qudush de Jerusalém pelos persas, os judeus teriam degolado centenas de pessoas ali nas proximidades da grande igreja de Nossa Senhora. Ali existia uma piscina artificial, um lago artificial bastante grande e que ficou atulhado com os cadáveres dos cristãos mortos pelos judeus durante essa invasão persa. Provavelmente esse relato também chegou ao conhecimento de Maomé. Seja como for, isso foi reforçado ainda mais, e esse horror chegou ao paroxismo quando uma das suas concubinas, que era de origem judaica, e tinha tido seu marido, seu irmão e seu pai mortos por ordem de Maomé, essa sua concubina serviu a ele um peixe envenenado. Maomé chegou a colocar o peixe na boca, alguém veio correndo, avisou que o peixe estava envenenado, ele cuspiu os pedaços do peixe, mesmo assim o veneno era tão forte que ele quase veio a óbito e saiu dessa aventura hemiplégico, paralisado, com um dos lados do corpo paralisado. Desde então ele tomou ainda mais horror dos judeus. Maomé, lamentavelmente, foi responsável por um crime horrível, que é o assassinato de uma idosa líder de uma tribo. Ela se chama Unkirfa, Mãe Kirfa, cujos braços e pernas ele mandou amarrar a 4 camelos para que essa senhora fosse desmembrada. Para os que acreditam nessas bobagens de maniqueísmo, depravação total da natureza, inferno eterno, etc. e tal, eu gostaria de observar que Maomé amava ternamente os animais, que é um grande valor. Sua camela, dentre eles, a sua camela branca, Al-Qaswa, e a sua gata Murriza. Inclusive, existe um relato que diz que, para não perder a prece de sexta-feira, ele chegou a cortar um pedaço do seu manto em que a gata estava dormindo, com o propósito de não acordar a gata, de não incomodá-la. Isso aí é uma atitude digna, digna de memória e digna de louvor. Quanto a Maomé, eu termino por aqui. O Islã, após a sua morte, dividiu-se rapidamente em 3 grandes correntes, 3 grandes grupos ou 3 grandes seitas, partidos, facções, como queira dizer, rivais umas das outras. Por quê? Porque o profeta se esqueceu de estabelecer um sucessor, ou de fixar um padrão, um critério para a sua sucessão, caso viesse a morrer. Maomé não fez isso. Então cada um desses partidos tomou um determinado princípio e inventou falsas tradições para justificar. Comecemos pelos sunitas. Os sunitas estabeleceram dinastias que não eram vinculadas à família de Maomé, cujos membros, inclusive o clã de Ali, eles assassinaram. Eles deram poder aos senhores de Meca, que haviam sido os últimos a aderir ao islamismo. E, aliás, que aderiram ao islamismo por motivos meramente políticos. Inclusive, essas dinastia, omaias, depois abássidas, os
elas procedem de um grande adversário de Maomé, seu maior adversário, Abu Sufyan. Já os xiitas, eles são pela sucessão sanguínea, familiar, tá? Situada no clã de Ali, irmão de criação, como já dissemos, de Maomé. Daí serem também chamados de Álidas. Eles sempre constituíram minoria, uma minoria, aliás, duramente perseguida pelos governantes sunitas. No entanto, desde meados do século XVI, a mesma época em que acontecia na Europa a reforma protestante, sob os safávidas, em conflito com o califado sunita otomano, esses xiitas chegaram ao poder no Irã, ou seja, os governantes safávidas do Irã, para fazer uma oposição, fortalecer a oposição política, tá, ao Império Otomano, ao Califado Otomano, aderiram ao xiismo. Desde então, a Pérsia ou Irã se transformou no único país oficialmente xiita do mundo. O terceiro partido, a terceira facção, a terceira corrente, bem quase inexistente, muito menor do que as outras duas, são os carigitas, como eu disse, reduzidos a pequenas comunidades hoje no norte da África, são chamados de baditas. Eles sustentavam o costume tribal e democrático da eleição. Aliás, os primeiros califas, que eles muçulmanos chamam de bem orientados, ou se eu não me engano, Rashidun, esses califas foram empossados pela eleição, ou seja, segundo o método dos carigitas. O califado legítimo ou original, fixado na cidade de Bagdá, ele foi suprimido no século XII ou XIII, quando os mongóis, os invasores mongóis, mataram o seu último representante, o último califa ortodoxo foi morto pelos mongóis nessa época. Tá? Os 5 princípios do Islã são bastante conhecidos, tá? Mas vou falar rapidamente sobre eles. O primeiro é a profissão de fé, que é a Shahada, Deus é Deus e Maomé é seu profeta, que eles repetem antes da oração 5 vezes ao dia. O segundo princípio é a Salah, a oração. Tá? O terceiro princípio é a peregrinação a Meca, ou Hajj. Tá? O quarto princípio é o jejum que eles fazem durante uma espécie de quaresma chamada Ramadã. E o quinto e último princípio é a esmola, é uma quantia, uma espécie de dízimo que eles pagam anualmente. Então, esses são os 5 princípios do islamismo. Portanto, não comer carne de porco, não beber vinho, são preceitos do islamismo. Preceitos bastante graves, porém não fazem parte dos 5 princípios. Os 5 princípios são esses que eu falei: a profissão de fé, a prece, tá? O jejum de Ramadã, a peregrinação, tá? e a esmola. Esses são os 5 considerados os 5 princípios do islamismo. Vamos passar rapidamente ao sunismo para terminar com a polêmica cristã. Tá? Os sunitas eles têm 4 ritos diferentes, ou seja, 4 modos de organizar as orações públicas e privadas, e também os costumes, ou seja, a moralidade. Há certa diferença de rito para rito. Esses 4 ritos são o rito Hanifita, criado pelo imame Abu Hanife, e esse rito é considerado o mais liberal. Depois temos o rito Shafita, do imame Shafi, o rito Malikita, do imame Maliki, e por fim o rito Hanbalita, que é o rito de Ahmad Hanbal, que é o mais rigoroso, o mais conservador vigente, claro, na Arábia. Né? Desse hanbalismo árabe que procedem o wahhabismo, criado por Wahhab no século XVIII, e em seguida o salafismo, que são correntes ainda mais radicais, extremamente teocráticas, fundamentalistas.
Os sunitas reconhecem 6 sahis. Sunismo vem de Sunna, né? Que é exemplo, modelo, que é Maomé. Né? E o sunismo é baseado em tradições. Tradição para nós gregos, paradosis. Para eles muçulmanos, hadith. Hadith é a tradição. Hadith. E esses hadiths se encontram em 6 coletâneas, ou tem algumas outras, vou citar também por curiosidade. São 6 sahis ortodoxos do sunismo. O mais importante é o Sahih de Mosleme, ou de Muslim. Esse é o mais importante. O segundo, que também é muito considerado, se não me engano o maior de todos, o Sahih de Al-Bukhari. Seguem os Sahihs de Abu Dawud, o Sahih de Nasai e os Sahihs de Ibn Majah e de At-Tirmidhi. Esses são 6 Sahihs ortodoxos do sunismo. Os sunitas acrescentam alguns outros livros que têm certa importância. O principal deles é a Tafsir Tapeçarias de At-Tabari, também a Muwatta do Imam Malik, do rito malikita, e por fim a Sunna de Daraqutni. Esses são os registros mais importantes do sunismo e, em certo sentido, as principais fontes para nós conhecermos a vida e os ensinamentos do fundador do Islã, que é Maomé. A primeira biografia de Maomé foi feita por Ibn Ishaq por volta do século VIII, IX desta nossa era. Né? E ela é bastante pobre quanto a elementos fetichistas ou miraculosos. Então Maomé ainda não passa por taumaturgo. Lamentavelmente, esta biografia, primeira biografia de Maomé, acabou se extraviando com o tempo, acabou se perdendo, mas nós conhecemos certo número de extratos dela, conservados justamente nessas tafsir de At-Tabari. Então, estas seriam as principais fontes aí do islamismo para aqueles que se interessam em conhecer melhor historicamente esta religião. As polêmicas com os cristãos. A primeira polêmica que estourou, por assim dizer, entre o cristianismo e o islamismo partiu de um padre da igreja, São João Damasceno. São João Damasceno, o nome já diz, de Damasco, na Síria. Ele pertencia a uma família muito importante daquela cidade, relacionada com a administração pública. Ele era neto de Sajun, e essa família era uma família tão habilidosa que quando os muçulmanos invadiram Damasco, eles conservaram a família de São João Damasceno na administração pública. Os califas umaias se serviam da família de São João Damasceno para administrar aquela região. E São João Damasceno saiu da polícia, se desviou deste caminho, do caminho político, entrou num mosteiro, tornou-se monge e escritor. Ele escreveu livros de teologia, como por exemplo A Fé Ortodoxa. Ele escreveu uma espécie de manual de patrística sacra paralela e escreveu A Defesa dos Ícones, porque estava estourando já a polêmica iconoclasta, aliás, impulsionada pelo Islã, porque os nossos iconoclastas, eles rejeitaram o culto às imagens do Cristo, de sua mãe e dos apóstolos, impulsionados pelo islamismo, tentando de alguma maneira conciliar o nosso cristianismo com o islamismo. E uma das obras de São João Damasceno foi justamente dirigida contra o Islã nascente, que São João Damasceno descreve como uma seita ariana.
uma vez que, para nós cristãos, a principal característica do islamismo talvez seja, e eu penso que seja, o repúdio pela doutrina da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual os muçulmanos encaram, reconhecem-no como profeta, porém encaram-no como uma pura e simples criatura. Tá? Jesus, para os muçulmanos, não possui uma natureza divina, não possui uma condição divina, ele é um simples mortal, ainda que filho de uma virgem que nasceu miraculosamente. Então São João Damasceno apresenta o Islã aos seus leitores como uma espécie de arianismo, uma vertente do arianismo. Em seguida, a polêmica contra o Islã, nos séculos subsequentes, ela é continuada, ela é levada adiante por Martimótios, tá? Que era um católico siríaco, Martimótios, e em seguida por um teólogo cristão chamado Al-Kindá, ou Al-Kindi. E eles centram a sua argumentação justamente na doutrina da divindade de Cristo, por ser essa doutrina rudemente atacada no Alcorão. Então, tanto Martimótios quanto Al-Kindá, eles argumentam sempre em torno do mistério da encarnação. E é interessante, o que a gente tem para observar quanto a essas polêmicas? Que geralmente, geralmente nessa polêmica, os muçulmanos eles adotaram argumentos que já haviam sido postos em circulação no século II desta era pelos judeus. Então, nada de novo debaixo do sol. Em geral, a totalidade, podemos dizer que a totalidade dos argumentos dos muçulmanos contra a divindade de Cristo ou contra a encarnação de Deus foram tomados ao judaísmo e já se encontram presentes na primeira obra de polêmica do cristianismo contra o judaísmo, né, que é o diálogo do cristão Jasão com o judeu Papisco, que provavelmente teria sido escrita por volta de 130, 140 da nossa era. Então, os muçulmanos tomaram esses argumentos contra a divindade de Cristo e contra a encarnação de Deus dos judeus. Porém, os muçulmanos tinham uma grande dificuldade em manejar esses argumentos, tá? em usar esses argumentos tomados ao judaísmo. Por que os muçulmanos tinham dificuldade? Os judeus não encaram Jesus como profeta. Pelo contrário, os judeus encaram Jesus como falso profeta charlatão. E por isso elaboraram uma obra chamada Toledot Yeshua, que é as gerações de Jesus, onde eles declaram, eles rejeitam, claro, o ensinamento de que Jesus nasceu miraculosamente de uma virgem, sem concurso de varão, sem pai, e declaram, pelo contrário, que a Virgem Maria, que ela teria tido relações ilícitas com um soldado romano chamado Bepantera. Então os judeus dizem que Jesus é filho do adultério, filho da impureza, falso profeta, charlatão, etc. e tal. Então os judeus podem manejar bem os seus argumentos contra a divindade de Cristo, contra a encarnação de Deus. Os muçulmanos não, eles têm certa dificuldade, porque ao contrário dos judeus, eles reconhecem que Jesus Cristo era um profeta, reconhecem a virgindade, aliás, a virgindade perpétua de sua mãe, e reconhecem o seu nascimento miraculoso, isto é, que Jesus não teve pai, que o seu nascimento não teve concurso de varão. Quando a polêmica
atingia esse ponto, os defensores do cristianismo, tanto o católico Martimótios quanto o teólogo Alquindin ou Alquindá, costumavam repetir aquela mesma pergunta que eu disse no começo do vídeo, que os bispos de Najran fizeram a Maomé. Então, como você explica que Jesus nasceu de uma virgem miraculosamente sem pai? Como poderia um simples homem, como poderia uma mera criatura nascer apenas de mulher, aliás, de uma mulher virgem, sem concurso de varão? E nesse momento, via de regra, os contraditores muçulmanos silenciavam. Tá? Eu não vou dar spoiler sobre essas obras, porque eu acharia fantástico se as pessoas que estão nos acompanhando e assistindo esta gravação, se elas buscassem adquirir essas obras de São João Damasceno, de Martimótios, de Alquindin, sobre o islamismo, essas obras de polêmica entre esses autores cristãos dos primeiros séculos, do primeiro milênio, e dos defensores do islamismo. Né? Seria muito interessante se cada um de vocês pudesse adquirir, ler e estudar essas obras. Tá? Então, disse o essencial sobre o islamismo. Tá? Busquei responder aí, dar uma resposta à demanda aí solicitada por algumas das pessoas que acompanham esses nossos vídeos. Espero que essa breve exposição venha a agradar, na medida do possível, satisfazer a todos, e espero que vocês curtam este vídeo, divulguem este vídeo entre os seus amigos, né, entre as pessoas, e peço também que vocês se tornem membros do canal. Entrem no nosso canal aí, se tornem membros do canal, deixem seu like, e nós desejamos a todos aí os melhores votos, né? Desejamos a todos tudo de bom e nos despedimos com um forte abraço. Fiquem bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.